Aí, agora tá gravando. Tá meio ruim, mas eu acho que tá dando. Os impérios ultramarinos, né? A gente parou ali, grandes navegações. Então, começa então o mundo, né, agora a ser dividido. Assim como a gente estudou lá na antiguidade, que era só o mar Mediterrâneo aqui, né, que era dividido, né? Agora a gente está falando do mundo todo. Lógico que não é todas as ilhas, todas as extremidades aqui, mas é o mundo todo já. Eu falo incluindo as Américas, né? Pegando aqui. Então, o primeiro império marino, como a gente falou aí nas outras aulas, foi Portugal, né? Portugal, como eu disse, ele saiu na frente, né? Descobrindo, chegou ao Brasil. Difícil, viu? Peraí, eu vou tentar arrumar ele aqui, porque ele para. É, agora tá pegando? Tá tudo certo? Beleza. Então, como eu disse, Portugal saiu da frente, né, essa corrida aí das grandes navegações, e se tornou o primeiro império ultramarino, ou seja, além dos mares, né, alcançava outros locais além daquele local que a gente já está cansado de ver, né, que é o Mar Mediterrâneo. É, Portugal, então, começa a construir várias fortalezas ali, né, por esses territórios que ele conquistou. Como vocês veem aí no mapa, a parte de Portugal é a vermelha. Portugal chega a dominar aqui, né, uma ilha na África, aqui, ó, tá vendo? Todos esses pontinhos vermelhos é Portugal. Então Portugal domina esse local aí. E aí ele constrói nesses locais algumas fortalezas, né? ah, Na América do Sul, Ásia e África, para manter então o poder ali na colônia e armazenar a. Eles construíam armazéns também, né? Para armazenar tudo que eles colhiam ali, o ouro, armazenar tudo. Foi nessa época, sim, que eles roubaram o nosso ouro. Aí eles começam a extrair bastante ouro, né? Aí começa aí e vai explorando mais. O que mais? Eles também costumavam trazer os padres jesuítas, né, aqui para o Brasil, para catequizar os indígenas, né, converter eles ao catolicismo. É, então eles dominaram o comércio aqui no Oceano Índico, os portugueses já estavam por aqui, né, dominaram aqui também, durante quase um século, né, ficaram aqui durante quase 100 anos e perdeu aqui o espaço, né, o poder aqui, o Império de Portugal, porque era muito caro, né, dar essa voltona aqui, imagina o preço que não era isso. E também porque tinha resistência muçulmana que não deixava eles passar. E, e aí aconteceu também que nesse Império Português, ali no ano de 1580, teve uma briga ali, né? É, vamos dizer assim, não é uma briga. Morreu o rei, tinha que substituir o rei. Aí começou então, ficou fraco, né, o poder, porque o rei que centralizava o poder não estava mais ali no trono. Porque não existia mais. Então, quem acabou dominando o trono foi a Espanha durante algum tempo. Chegou a dominar Portugal. E aí agora a gente vai então para a Espanha. Foi outro reino, Império Ultramarino aí. Os espanhóis são essa parte rosa do mapa, aqui, ó, tanto de território. Lembra aqui que tem uma floresta gigante, né? Então, é bem complicado passar por ela. Aqui, né? Ó, parte do México, América Central. Aqui, ó, das Filipinas. É a Espanha, né? Que é a Espanha. A Espanha domina então esse território aí, além mar, né? Ao mesmo tempo então que Portugal estava se expandindo, a Espanha também
se expandia, como eu disse, o Cristóvão Colombo, né? Primeiramente. É, também dominava aqui uma parte, a maior parte do território americano, como vocês veem, era dominado pelos espanhóis. E aí ele divide, então, esse território em vice-reino e capitania na Espanha. Ah, é, e aí eles criam, então, o chamado Conselho das Índias, a Espanha. O que que é esse Conselho das Índias, né? Foi criado ali no ano de 1524 e era um órgão, né, de Estado que dominava as autoridades administrativas, quem ia administrar tudo ali, né? Administrar todas essas capitanias ali. E aí também criaram órgãos de militares, né? E judiciais aqui dentro da colônia. Lembra que eu disse, né? Eles pagavam aqui com escravos, aqui nem tanto, né? O Brasil usou mais essa mão de obra, os espanhóis usaram mais dos próprios indígenas que estavam aqui. Vamos lá. E esse é o Conselho das Índias, então, criado pela Espanha, Conselho das Índias, que é para um órgão que dava nomeação, então, para quem seria os administrador, quem seria os militar, os cargos mais importantes ali na colônia, no caso. E também criaram, os espanhóis, a Casa de Concentração. A Casa de Concentração, ela administrava, então, o comércio aqui na colônia, e para manter, então, todo o império existente, né, tá vendo? É muito grande. Lembra que os impérios que a gente estudou lá da antiguidade, eles chegavam a dominar essa parte aqui, ó, um pedacinho aqui da Europa, Império Romano. Agora a gente está falando de um império bem mais longe, né, e bem maior também. É, então, para manter esse império todo, a Espanha tinha que ter todo um aparato burocrático, né, todas várias leis, várias órgãos que controlasse toda a política e administração, né, de todo esse território. Então tinha um aparato burocrático e ele tinha muito apoio também da Igreja Católica, né? Que ajudava ali então a dominar esses povos, né? Que estavam vindo, eles chegavam que tinham os indígenas, cada um com a sua religião, e então a Igreja Católica ajudava a Espanha e também Portugal, né? A coagir esses indígenas, esses povos originários aqui da América. A França, a Inglaterra e a Holanda também decidiu então entrar nessa disputa, né? Já eram impérios ali antigos, agora eles estão também nessa disputa de terras além mar, né? E aí eles disputam então riquezas nessas terras na América, na África e na Ásia. E aí despreza totalmente aquele tratado de Tordesilhas, né? Da aula passada, né? Despreza totalmente essa linha aqui. Os ingleses, franceses e holandeses. Os holandeses é essa parte verde, ó, tá vendo? Aqui, Indonésia. Os franceses é a amarela, aqui, ó, parte do Canadá, né? Que é a França. E os ingleses é a parte roxa, eles ficavam aqui mais na beiradinha aqui, ó, Estados Unidos, que é a Inglaterra. É, a Inglaterra, né, em 1533, ela estabeleceu alguns postos ali comerciais, como vocês veem aqui, Foz do Marfim, ó, ali na África. Ela faz alguns postos comerciais, algumas lojinhas ali para ganhar dinheiro ali. E os holandeses vão logo atrás, né? Então, buscando esse novo caminho por Oriente, pelo Atlântico Norte, os ingleses eles chegam aos Estados Unidos, né? Onde hoje em dia é os Estados Unidos, na época não era. Só que eles não ocupam ali de primeira, eles estão procurando aqui, né? Chegam aqui e não ocupam ali e fazem uma colônia ali no começo, não. Ali fica bem esquecido. Eles descobrem no ano de 1584 e só no ano de 1607 é que os ingleses começam a ocupar realmente ali o território. Quando os colonos, né, a guerra lá dos Estados Unidos, os colonos ocupam então as terras indígenas, né, e fundam a cidade de Jamestown,
hoje em dia é a região da Virgínia. Lá no meados do século XVIII, já existia aqui nos Estados Unidos, então, onde seria os Estados Unidos no futuro, 13 colônias, já existia 13 colônias aqui nessa parte roxa, que era da Inglaterra. O sul foi colonizado pelo, pelos aventureiros, né, pelos pobres, para a pessoa que estava ali na Inglaterra buscando uma nova melhoria de vida, né, uma mudança, alguma coisa assim. Então, também teve a renúncia, né, do rei Carlos I e essas pessoas também ocuparam o sul, né, essas pessoas que apoiavam esse rei. Eles ficavam com medo, né, de morrer ali na Inglaterra, porque eles apoiavam o rei que renunciou, e também vieram aqui para o sul dos Estados Unidos, ali, sul das colônias, né, no começo aqui. Ahn, E aqui nos Estados Unidos, esses caras que defendiam o rei, eles se tornaram grandes patriarcas, né, grandes proprietários de terra, e também eram os donos de escravos, né, daquela época. No norte ali, era chamado de Nova Inglaterra, aqui, Nova Inglaterra, que era onde ficava, então, quem vinha da Inglaterra, os fugitivos, os miseráveis, né, os que eram perseguidos pela religião lá, né, teve a reforma protestante, né, também. E eles ficavam, então, ali no norte. No norte, o povo que morava ali gostava mais, que tinha uma ideia de educação mais fundamental ali. Então, era importante ali no norte para essas pessoas ter educação. Porque, como eu disse, eram os miseráveis, né, os perseguidos religiosamente. Então, para eles era fundamental ter a educação para a população. E no centro, né, entre o norte e o sul, tinha uma mistura, né, dessas duas pessoas, né, desses dois padrões aí de pessoas que fugiam e vinham da Inglaterra ocupar essas colônias. Uma das principais fontes ali de comércio era esse comércio triangular, né, como eu disse, do tráfico, né, que vinha aqui da Europa, trocava aqui alguns produtos europeus por escravos, descia aqui para o Brasil e lá para cima da América do Norte e América Central com os escravos, deixava os escravos aqui e trazia café, trazia cacau, trazia o ouro, a prata de volta, então, aqui para os países europeus, né? É, o que mais? E aqui, né, meio aqui tem o Mar do Caribe. Nesse Mar do Caribe é onde existia os piratas, né? Por isso que tem aquele filme lá do Piratas do Caribe. Realmente existiam piratas. Existiam dois tipos de pirata lá, que eram os piratas, que era autônomo, né? Que queria ali. Era fora da lei, era bandido que estava ali para roubar carga. E existiam os corsários, né? Os corsários eram os caras que era pirata, só que eles eram piratas contratados pelo Estado, né? Pela Inglaterra, pela Holanda, para roubar as cargas dos outros países, né? Para conseguir pilhar os outros navios. Aí eles conseguiam pilhar e parte dessa pilhagem ficava para eles e parte para o país que contratou eles. Seriam piratas legalizados, né? Então eles principalmente os alvos aqui eram as embarcações dos piratas, né? Os, os piratas tinham embarcação dos espanhóis, né? A mira deles era a embarcação dos espanhóis. Agora a França, como eu disse, amarelo aí, ó. A França, ela ali no começo do século XVI, elas chegaram aqui no Brasil, né? Os franceses chegaram aqui no Brasil, tá vendo? No Nordeste do Brasil, procurando o pau-brasil, né? Que fazia tinta, tinta bem vermelha, né? Que era usada então para tingir tecido, principalmente. Também queriam, os franceses queriam peles, penas de animais, e essas coisas, né? Aí no ano de 1535, eles também buscam um caminho novo ali para chegar no Oriente pelo Atlântico Norte. Todo mundo fez isso, né? Todos esses países que eu disse. E aí eles chegam no Canadá. Eles chegam aqui, ó. A Inglaterra chegou embaixo, chegaram mais em cima. E tomam posse, então, ali, e em nome do rei, né? Que era o rei francês na época, era o Francisco I.
Como ali não tinha pedra preciosa, eles nem se interessaram ali pelo local, né? E não ficaram ali. Na verdade, depois, né, o Canadá, quem não sabe, ele, se eu não me engano, não sei se é a maior parte dele, mas eu acho que é, fala francês, não fala inglês. Fala inglês e francês, né? É, que mais? Eles fundam então uma colônia ali, né, chamada França Antártica, né, na Baía de Guanabara, é aqui, e foram expulsos pelos portugueses, né, depois. Isso aí é na história do Brasil, você deve ter visto já. E aqui também eles criam outra colônia, que é chamada França Equinocial, só que é onde hoje em dia é o Maranhão, né, essa parte mais para cima aqui, para cá, se eu não me engano. Posso estar enganado. É... Deixa eu ver. E aí agora sobre esse último tema, né? Aí a Holanda a gente não vai tratar, que é as companhias dos comércios, né? Vocês devem ter ouvido falar, Companhia das Índias Orientais, Companhia das Índias, né? Alguma coisa assim. A Companhia dos Comércios era o quê? As companhias de comércio. Ali no século XVII, né, os holandeses e os ingleses eles estavam aproveitando que Portugal e Espanha estavam perdendo poder, né? Tava ficando mais fracos os reinos, né? Para chegar então às Índias, né? E para isso então eles criaram, né? Inglaterra e Holanda para chegar nas Índias, criaram as companhias de mercadores, né? Tipo, a companhia mesmo. Vários mercadores fizeram ali negócios, vamos dizer assim, fecharam um grupo, né? O que que essas companhias faziam, né? Elas eram empresas comerciais, né, formadas por chamadas sociedades anônimas, que eram compostas pelos acionistas. Mas o que que eles faziam, então, né? O objetivo, eles recolhiam, então, recurso dessas pessoas anônimas, né? Que seriam grandes burgueses, seriam igreja, é anônimo. Eles eram acionistas, né? Eles colocavam o dinheiro deles ali para ter grandes expedições pelo mundo para buscar riqueza pelo mundo, né? Isso eram então as companhias de comércio. Eram pessoas anônimas, sociedades anônimas, chamadas sociedades anônimas, que financiavam um grupo de pessoas para ir viajar pelo mundo no mar, né? E o lucro que essa companhia, essas pessoas que foram viajar ali no nome dessa companhia, o lucro era dividido então por todo mundo que tinha investido. Era um negócio, era uma espécie de negócio. E também eles construíam os próprios cais, né, para pôr os navios, compravam os próprios navios, construíam armazéns ali, que era tudo do Estado até então. Agora os burgueses estavam tendo o próprio cais, o próprio navio, para fazer as próprias navegações, né? Essas empresas, então, elas recebiam o poder de comercializar, né, conquistar, colonizar e administrar os territórios, né, e defender também esses territórios. Lembrando que essas companhias representavam no começo ali Inglaterra e Holanda. As companhias mais famosas são, como eu disse já, é a Companhia das Índias Orientais, tanto a inglesa quanto a holandesa, e a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Essa é só da Holanda. Hum, Essas companhias, então, elas criaram diversas colônias, né, por onde elas foram passando, em todos os continentes tinha uma colônia. Na América, essas companhias aí, os holandeses, né, criaram a Nova Amsterdã, que é hoje em dia Nova York. Também tiveram uma Guiana, né, que é a Guiana holandesa, que hoje em dia é chamada de Suriname. E invadiram também os holandeses o Nordeste do Brasil. Isso aí dá. Também vocês vão estudar aí na história do Brasil, quando os holandeses invadem aqui, né? Essa riqueza, então, acumulada por esses banqueiros, mercadores e burgueses ali que estavam investindo nisso, teve uma mola aí que impulsionou uma revolução industrial ali no século XVIII e século XIX, que é mais pro final.
A gente tem tempo ainda, então vamos para o próximo slide. Agora eu vou falar dos estados modernos. A gente falou dos impérios ultramarinos, ou seja, as nações, né, que tinham um pedacinho ali em cada lugar do mundo. Agora a gente fala do Estado moderno, como foi formado essa ideia de Estado moderno. Vamos começar só, porque temos 10 minutos, então vamos só começar. No final da Idade Média, alguns reis europeus, então, eles conseguiram centralizar o poder na mão deles. Lembra que eu disse? Com apoio ali, eles foram cada vez, com apoio da burguesia, centralizando o poder na mão deles, enfraquecendo assim os senhores feudais e a Igreja Católica. E isso formou então as chamadas monarquias nacionais, que era o rei de uma nação. Mesmo que essa expansão marítima que a gente tratou aí, e da Revolução Comercial, que a gente falou que vem o mercantilismo, né? A Europa ainda estava em crise, tinha muita crise acontecendo. Por exemplo, a produção lá agrícola, ela não cresceu o mesmo tanto que a população, tinha mais gente do que comida. Isso causou muita fome, isso causou muita revolta, o povo saiu na rua, ficou pistola. Aconteceu também várias guerras religiosas, lembra lá da Reforma Protestante? Então, estava tendo isso também na Europa nessa virada aí, né, do Idade Média por Idade Moderna, estava tendo a Reforma Protestante. Que é essa reforma aí criticando a Igreja Católica. Também estava tendo guerra por território, né? Para ver quem que ia dominar o comércio marítimo, né? Então a Europa nesse período estava em crise. Várias coisas estavam dando crise ali, estava tendo motivo, era motivo para estar na crise. E aí veio então as teorias chamadas de absolutas, teorias absolutas ou absolutismo. O que pregava os pensadores aí do absolutismo, dentre eles o Thomas Hobbes, né? Os pensadores eles afirmavam que somente um governo centralizado era capaz de acabar com a desordem, né? Com essa crise que estava a Europa. Então, só um governo na mão do rei poderia acabar com a crise. Lembra que o Maquiavel também defende isso, né? No Príncipe. Essa é a mesma ideia, também é bem usado aqui. Aí tem alguns filósofos, né, que falam, vou falar do Thomas Hobbes, essa aí é a capa do livro dele, ó, esse desenho aí, do Leviatã. Você está vendo que o poder centralizado, ó, o desenho da capa é um rei, né, formado de várias pessoas, né, vários cidadãos ali do reino dele, né. Ele ali sendo o poder absoluto, né, que chama absolutismo. O Thomas Hobbes ele era um filósofo inglês. Vocês devem ter visto, talvez, em filosofia, né? Alguma coisa, talvez, sobre ele. Ele escreveu o Leviatã, né? O livro que está aí na capa. Tá aí, essa aí é a capa do livro, né? Oxe. E afirmando, então, que o Estado, né? Que uma sociedade que não existisse Estado, o que ia dominar essa sociedade era a barbárie, né? Era a guerra de todos contra todos. Essa é a principal, assim, que a gente sempre ouve falar do Thomas Hobbes, é essa, guerra de todos contra todos, se não existia o Estado. Para ele, então, a pessoa teria que fazer tipo um pacto social, né? Um contrato social também, assim chamado, onde ele renunciava à liberdade individual dele, ou seja, eu renuncio ao que eu acho, ao que eu penso, a minha liberdade pessoal em torno do poder absoluto do rei, né, do governante, do poder absoluto da minha vida para ele, porque ele vai garantir então a paz e a segurança de todos, o Estado. Ah, e aí então, com essa centralização pregada aí pelos também, né, teóricos do absolutismo, essa centralização de poder cria então os estados nacionais, né, os estados modernos. Porque sobrepõe então o poder aos senhores feudais, à Igreja Católica e ao Estado absoluto. O rei é absoluto, ele tem todo o poder. É... Aí então surge, né, o Estado moderno. E para estabilizar nesse Estado, o que é chamado Estado moderno, também conta com outro detalhe, que o rei, então, para ter todo esse poder na mão dele, ele precisava de ter alguns profissionais
que era especializado em alguns trabalhos de administração do reino. Não dava para ele dominar tudo sozinho sem ter esses profissionais trabalhando para ele, por exemplo, na parte do financeiro, na parte jurídica, na parte fiscal. E é isso, então, que é chamado de Estado moderno, porque ele também precisa dessa ajuda, só que ele é absoluto, ele que manda. No âmbito jurídico, por exemplo, eles começam a mudança ali do direito que era feudal, né? Cada senhor feudal fazia sua lei ali dentro do seu próprio território, e começam a se inspirar no direito romano, né? Com lei baseada lá no costume e na tradição, que garantia, com certeza, né, o privilégio ali dos mais ricos. Na verdade, a lei que foi substituída garantia o privilégio dos mais ricos, a lei feudal. E foi substituída por essas leis mais impessoal, né, que não era baseado tanto na tradição e no costume. A feudal era baseada na tradição e no costume e garantia privilégio à nobreza. A nova lei, baseada no Estado moderno, essa nova do Estado moderno, ela substituía essa lei feudal e garantia, tentava ser mais impessoal, né, uma lei que valia para todo mundo. Então, os laços de vassalagem desaparecem, como eu disse já. A igreja perde força, ainda mais com a reforma protestante. Os reis começam a criar vários exércitos, né, vários estados, vários exércitos do estado, né, esse exército nacional, que é financiado, né, pelos tributos, pelos impostos, e assim substituindo as tropas pessoais, né, que era particular do senhor feudal. O senhor feudal tinha um exército só para ele. Agora não, agora o reino inteiro tinha um exército do reino. O senhor feudal é mais localizado, né, numa região pequena. Então, na economia do Estado moderno, ele adota o mercantilismo, como eu já disse, o que é o mercantilismo, já expliquei, que então se incentiva a circulação de mais dinheiro e de mais mercadoria no comércio. E aí vem a monarquia absoluta, né, que é isso que eu estou falando, absolutismo, que é resultado, então, dessa centralização do poder na mão do rei. E ele era uma autoridade absoluta, o rei, limitado apenas pelas leis, que existiam algumas leis, e pelo poder de Deus, né? Lógico. Na França, por exemplo, vou dar um exemplo de Estado absoluto, eu acho que dá para começar pelo menos. Na França, o Estado absoluto começou com Francisco I, o rei Francisco I, e foi acentuado ali com o rei Henrique IV. O Henrique IV, ele desprezou todos os estados gerais, né, que era aquela assembleia que reunia todos os representantes da sociedade, né, os estados gerais era isso, não sei se vocês lembram, era uma reunião da burguesia, dos representantes da nobreza, do clero, e esse era os chamados estados gerais. O Henrique IV ignorou os estados gerais, deixou de lado os senhores feudais, que era grande, né, que era rico, ignorou eles também, e nomeou, então, um ministro ali para ajudar ele a governar. Ele nomeou o ministro da burguesia, que era mais, para ele era mais em conta, né? Porque eu falei que a burguesia apoiou também muitos reis, né? Por isso que eles tinham tanto poder. Ele estimulou o mercantilismo, né? Esse Henrique IV. E aí a máxima expressão, né, do absolutismo francês, e isso deve cair no Enem, provavelmente, a chance é maior de cair sobre ele, é o Luís XIV. Ele é a máxima expressão do absolutismo francês, né, desse Estado moderno absoluto, que é o francês. Ele esvaziou o Conselho Real, que era um órgão que tomava decisão junto com o rei, ele tirou o poder desse órgão, consolidou esse exército permanente, né, esse exército do país, da França, no caso, proibiu que existissem as comunas, né, que era as comunas escolhiam os seus representantes, então as comunas eram o povo, né, ampliou o mercantilismo, como eu disse, isso já estava vindo há muito tempo sendo ampliado por esses reinos, né, incentivou essas companhias de comércio, que eu disse no slide passado, e envolveu a França em vários conflitos, né, para segurar então a supremacia da França no comércio marítimo. E foi esse Luís aí, 14, que criou a expressão muito famosa, né, que é o Estado sou eu.
Ele que criou isso. Ele também considerava representante de Deus na Terra, criou um culto à própria imagem, né? Ele se considerava o Rei Sol, ele se achava um deus mesmo. E a corte dele estabeleceu aquele palácio bonito lá, né? Que é grandão lá, bonito na França, que é o